Olá, olá, Conversation no ar e hoje o assunto vai se mesclar entre psicologia e estética. Aguarda aí. Eu convidei a multipotencial Kellen DeLu, psicóloga e esteticista, para falar um pouquinho sobre estética e psicologia. Só que a Kellen vai nos dar uma aula que vale a pena você assistir até o final. Kellen, então, o quanto o fator psicológico interfere no estético? Com certeza, em algum momento você já se pegou em frente ao espelho questionando sua aparência e muitas vezes se sentiu com autoestima baixa. Quando isso acontece, muitas pessoas correm para quem? Para o esteticista, porque sabem que saem de lá se sentindo bem melhor. Mas você já se perguntou por que isso acontece? Com a exibição constante de corpos, cabelos e rostos considerados perfeitos pela mídia, pelas redes sociais, é comum nos sentirmos pressionados e termos a autoestima afetada. Diante disso, é importante lembrar que a beleza é uma condição física e psicológica. Por isso, nossa autoestima é guiada por diferentes fatores, sendo um deles é o modo como nos cuidamos. Então, a partir do momento em que procuramos os tratamentos estéticos, estamos cuidando também do nosso bem-estar emocional, do amor próprio e da nossa qualidade de vida. Em outras palavras, não é fútil buscar recursos estéticos. Em alguns casos, essa escolha é vital para melhorar o nosso dia a dia. Então, fica uma dica aí para vocês. O papel dos esteticistas na saúde também é fundamental. O profissional da estética, ele tem como principal função oferecer tratamentos para diferentes partes do corpo. Sendo que antes do procedimento ser realizado, é comum que eles façam uma avaliação, uma anamnese, então, personalizada dos problemas relatados pelo paciente. A partir dessa análise, os especialistas apresentam os cuidados ideais para cada biotipo. Então, no final de contas, não se trata de uma busca por um padrão de beleza, mas por procedimentos personalizados com resultados que vão do estético ao emocional. Ao indicarem os tratamentos estéticos, os profissionais esteticistas têm como prioridade cuidar da saúde desse paciente. O profissional identifica os pontos que realmente precisam de cuidados e não apenas satisfazem os desejos de mudança de cada cliente. O impacto do esteticista, então, em nosso bem-estar emocional é imenso. Se cuidar do corpo é um fator que influencia no bem-estar, fica fácil entender por que nos sentimos diferentes ao sair da clínica de estética. Esses profissionais desempenham então um papel extremamente relevante na autoestima de quem se submete a eles. Para começar, a especialidade é procurada também quando alguém se sente descontente com algum aspecto corporal, visto que os tratamentos estéticos possibilitam mudanças e relações às suas insatisfações, como inchaço, gordura localizada, manchas, rugas, linhas de expressão. Quando os resultados dos tratamentos estéticos eles são positivos, eles contribuem muito para as mudanças das pessoas. As pessoas passam a se sentir melhor consigo mesmas. A psicologia explica muito bem essa reação. Tentar algo novo é uma maneira eficaz de promover a autoestima. Sendo assim, passar por um tratamento inovador é prestar atenção também no bem-estar da mente. Além disso, fazer uma avaliação das queixas apresentadas pelo paciente antes da realização do procedimento, o profissional pode ressaltar os pontos positivos dessa pessoa. E dessa forma é possível que a paciente então passe a se enxergar de maneira diferente imediatamente. Isso colabora ainda mais com a sua autoestima. Hoje nós também falamos muito em psicodermatologia. Fugindo daquela visão tradicional da medicina ocidental, nos anos 70, o psicólogo Robert Adler fez uma pesquisa na qual ele verificou que o cérebro comanda os órgãos e as células através de mediadores químicos. E esses variam em sua composição, conforme o estado psicológico do indivíduo. Isso demonstrou que o funcionamento do cérebro é comandado pelos pensamentos produzidos pela mente. E há evidências de que estes pensamentos
processados pelo cérebro são por meio do hipotálamo e da hipófise. Eles influenciam então diretamente o sistema imunológico e o endócrino. De acordo com os tipos de pensamento agradáveis ou desagradáveis, o sistema imunológico será estimulado ou deprimido. O sistema nervoso central se comunica com a pele de maneira igual a que os outros órgãos se comunicam, através de mediadores químicos, que são os neuropeptídeos, os neurônios e os neurotransmissores, que levam às células cutâneas as mensagens de que chegarão ao cérebro por meio de pensamentos. Essa rede psicossomática revela que o corpo funciona de maneira holística, sendo cada órgão informado a cada instante do que se passa em todos os outros órgãos e reagindo em conjunto com o restante do organismo. Essa revolução nesse estudo e esse entendimento do ser humano abriu caminho então para a psicodermatologia, que demonstra que o indivíduo não é somente um corpo, mas que esse corpo é um veículo que responde à interação com as outras estruturas menos densas que a material, como é a mente. Quando a gente fala de celulite, né, de lipodistrofia localizada, a gente sabe que possuem fatores variados para a sua aparição, tais como os fatores hereditários, metabólicos, hormonais, alimentares, circulatórios, emocionais e comportamentais. Nesse ponto, o estresse é um dos grandes vilões, por liberar determinados hormônios, principalmente a adrenalina, que estimula o sistema nervoso simpático, responsável por vasoconstrição periférica, alteração do equilíbrio do sódio, dos líquidos extracelulares que atuam na formação da celulite e aumentam os depósitos de gordura. Estudos séricos do perfil hormonal em tecido como celulite observaram que a elevação mais ou menos em 27% do estradiol, 22% da progesterona, 18% do cortisol ocorreram nesse período de estresse, que é quando o cortisol ele é liberado em excesso e ele causa uma inibição da leptina, que é a substância reguladora do apetite, que age no hipotálamo. Esses dados corroboram ao fato de que as alterações emocionais são sim desencadeantes e perpetuadoras das alterações inestéticas. Os casos de estresse e ansiedade e depressão causados pelas alterações inestéticas são agravados pelos mesmos. E isso coloca, por exemplo, um adolescente que está sofrendo com essa situação em um círculo vicioso, em que os seus pensamentos e sentimentos pioram a sua imunidade, o que pode influenciar negativamente na alteração inestética, que em algum momento irá acarretar novos sentimentos e pensamentos negativos. E justamente pela influência de maior ou menor resistência emocional, as reações às alterações inestéticas não são diretamente proporcionais à gravidade do caso, pois, se a gente for observando alguns estudos, né, o grau de acometimento local da alteração interfere tanto na autoestima baixa, né, o que nos mostra que cada adolescente vai lidar de uma forma com a sua alteração inestética, né, com essa insatisfação, vergonha, inadequação e a maneira diferente como cada ser humano vai processar os seus diferentes estímulos. Isso tem muito a ver, então, com a nossa epigenética. No Brasil, também teve uma pesquisa com idosos acima de 60 anos, onde eles demonstravam uma visão simplificada e negativa a respeito ao seu corpo, conferindo, então, evidências de que os idosos acreditam, então, que eles se representam como limitados, doentes, fazendo sempre uma alusão ao corpo como decaído, desprovido de beleza. E esse fato reduz a velhice ao âmbito físico, né, que tem uma repercussão sistemática na qualidade de vida desses idosos, porque essa concepção pode se estender ao comportamento, à personalidade, à identidade, refletindo então no rol das relações sociais desse idoso. Isso demonstra que todos os períodos da vida, seja adolescência, até mesmo o idoso, sofremos a influência então da parte psicológica e da parte estética.